Boa tarde, amigos. Aqui eu sou o Matheus Chibus, do canal Secret Note. Aqui pedir a todos se inscrevam nesse canal, que deem um like, que sejam membros nível 3 aqui desse canal, para que possam fazer nosso sobrevivência intelectual tese por mim. Aliás, o curso tem uma ótima aula sobre essa questão da cabala. Vejam bem, nós temos dois amigos aqui que têm ótimos canais que tratam questões de cabala, que são o Davi Neto e o Marco Campos. Peço a todos vocês se inscrevam nos canais de ambos. Os links estão aqui na descrição. Ótimo. Mas vejam bem. Cabala. O assunto é cabala. O que é cabala? Eu vou resumir da maneira pela qual meu pai me ensinou quando eu era uma criança, certo? Papai estava falando sobre o judaísmo, eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade, e ele falou o seguinte: olha como é bom você ter um pai inteligente. Eu até tenho que fazer um vídeo sobre em que o meu pai me influenciou. Ele falou: Matheus, mas os judeus têm uma parte oculta chamada cabala, na qual eles procuram significados secretos dentro da Bíblia. Olha só. Explicação do papai mudou tudo. Bem, é evidente que isso aí tem uma série de desdobramentos, é um assunto muito complicado, é um campo muito complicado, né? E o status questione quanto a isso é precário. É um dos campos, nessa questão de estudos de religião, no geral, depois da Segunda Guerra Mundial, o nível baixou muito dentro da intelectualidade. Por exemplo, essa questão disso que se chamava, né? Porque a academia alemã e austríaca, elas eram um centro disso que se chamava de Wissenschaft des Judentums, né? E quando veio a Segunda Guerra, quando vieram as perseguições causadas pelo regime nazista, isso aí desapareceu. É algo até estranho de se pensar, é algo muito estranho isso que eu vou dizer, mas a Alemanha, até a Segunda Guerra Mundial e as perseguições feitas pelo regime nazista até o Holocausto, a Alemanha era o centro intelectual do mundo judaico, né? Para qualquer judeu de cultura, em qualquer lugar do mundo, e isso eu acho que era a maioria, não era a minoria, saber alemão era assim a condício sine qua non. Os Askenazes já falavam Yiddish, que não deixa de ser um derivado do alto alemão medieval, né? Mas acho que no mundo inteiro, né, ia judeu estudar, se aperfeiçoar, né, nas universidades alemãs. Aliás, até mais ou menos, até a trágica ascensão do regime nazista, eu acho que uma das melhores coisas que podia acontecer com qualquer pessoa para conseguir alguma cultura e alguma escola era ir para a academia alemã. Acho que até na França era um rito de passagem. Você tem que ir. Você tem que ir. E daqui na Segunda Guerra, isso aí já se acabou. Imagine com essa questão de ciências dos judeus, né? De ciências judaicas. Então, o que acontece? Os tais questões quanto a esse assunto se tornou-se precário depois da Segunda Guerra. Isso para Cabala já era precário antes da Segunda Guerra. Porque Gershon Scholem, no primeiro livro que eu vou indicar aqui, que é o Major Trends in Jewish Mysticism, falava o seguinte, que infelizmente quase não existem obras acadêmicas sérias sobre Cabala escritas e o status questione do assunto é bem precário. O Gershon Scholem, ele reuniu inclusive uma bibliografia dessas obras
que é chamada Bibliografia Cabalística. Inclusive, é outro livro que eu vou recomendar. Primeiro, os dois primeiros livros que eu vou recomendar, do Gershon Scholem. A Bibliografia Cabalística, é para vocês encontrarem mais ou menos até a Segunda Guerra Mundial tudo que foi escrito sobre o assunto. Eu acho que ele conseguiu reunir quase tudo. O Gershon Scholem era uma escola de primeira e extremamente honesto. Extremamente honesto. Gershon Scholem. Né? Por exemplo, né, no caso do. O segundo livro que eu vou recomendar, no caso, é o Major Trends in Jewish Mysticism, que é um conjunto de conferências que foram lecionadas, a maioria, mas não todas, eu acho, na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, salvo engano. Eu acho que foi Princeton porque eu não tenho nota de tudo agora. Mas, em regra, esse pessoal aí ia para lá. Né? Ia para lá. Que é um livro que fala dos principais segmentos dentro do misticismo judaico. Para chegar ao racidismo. Esse livro é muito honesto. É um livro tremendamente honesto. Ele admite, muitas vezes, que não entende o porquê de alguma coisa, Gershon Scholem. Eu não entendo o porquê disso aí. Né? Não entendo o porquê disso aí. Por exemplo, no capítulo sobre a Merkabah, sobre a descida da Merkabah, ele explica o seguinte. Olha, na tradição judaica se fala de descida da Merkabah, não se fala em subida da Merkabah. Você vai descer as esferas celestes. É estranho, ele diz, é estranho. Por quê? Eu não sei. Né? Eu não sei. Eu não sei. Você, para chegar a Merkabah, você vai ter que passar pelas esferas celestes, mas vai descer e não subir. Ele fala, é estranho, é estranho. Por quê? Ele diz, não sei. Né? Por exemplo, no capítulo sobre o Sabbatai Zev, por exemplo, né, ele explica, inclusive, muita coisa que ele fala lá, que a origem do... Enfim, né? Ele fala lá que a origem do judaísmo de reforma, né, é de gente que vinha de seitas ligadas ao Sabbatai Zev, né, que inclusive era o judaísmo dele. Né? Era o judaísmo dele, inclusive. Né? Porque a Alemanha, o judaísmo alemão era tradicionalmente reformista. Tradicionalmente não, claro que não era tradicionalmente, mas a Alemanha era a capital mundial do judaísmo reformista. Né? E nisso aí produziu grandes escolas, embora poucos de Cabala. Relativamente poucos de Cabala. Por outro lado, um dos melhores livros já escritos sobre Cabala é o livro para a introdução à Cabala, é o livro de um rabino reformista francês, que é o Adolphe Frank, um livro chamado Cabala, ou La Philosophie Religieuse des Hébreux, ou Cabala, ou a Filosofia Religiosa dos Hebreus. Esse livro, ao meu ver, ele é a melhor introdução prática, a melhor introdução assim, para um leitor, não é prática, é a melhor introdução para um leitor iniciante, que é, de fato, acabar. De quais são os principais conceitos, de quais são as principais coisas que você deve entender, de como funciona o sistema cabalístico. O Adolphe Frank ele tem os seus problemas. Por exemplo, ele é meio espírita. Né? Tem influência lá do espiritualismo francês, né? do ecletismo francês, de Cousin, etc. Ele é um cara, ele é meio espírita. Né? Ele era um rabino reformista que ia para esse lado mais espírita. Né? Meio que ele tem umas interpretações estranhamente progressistas da Cabala, que é curioso, porque ele é muito contra o Lúria, ele é muito contra
o Luria, o Isaac Luria, né? Inclusive, isso é o maior problema do livro dele, porque no livro ele desmerece simplesmente, né, as contribuições do Isaac Luria à Cabala, como se não existissem, né? E também, e nisso aí, né, é, ele deixa de comentar um assunto que é muito importante, que tem desdobramentos desproporcionais e que é muito importante para que você compreenda o assunto. Mas é uma excelente introdução. Acabaram. Né? Eu acho que as edições que você encontra na internet, inclusive, são mal revisadas, assim. Tem uma edição recente em e-book. Eu tenho até, salvo engano. Eu tenho essa edição. Eu tenho, inclusive. Né? Ele já começa, né, com uma visão assim, meio espírita do que é acabar. Eu já aviso a vocês, mas é um ótimo livro para você entender assim como é que funciona o sistema cabalístico. Né? Agora, outra obra sensacional, e essa obra foi elogiada pelo próprio Gershom Scholem enquanto um compêndio do sistema cabalístico, e foi talvez o primeiro livro a falar em um nível acessível ao grande público e ao mesmo tempo com grande erudição, nem com grande erudição. Não é uma obra tremendamente erudita, até porque, salvo engano, o Waite nem conhecia o hebraico muito bem. Mas ele foi atrás de muitas fontes obscuras sobre o assunto. E ele conseguiu montar um compêndio que é o The Holy Kabbalah, Sagrada Cabala, ou a Santa Cabala, que é tremendamente instrutivo. E que, ao mesmo tempo, sem deixar de ser instrutivo, tem muitos insights interessantes, tem muitos raciocínios interessantes, descobre muitas coisas curiosas sobre o que é a Cabala. Isso é o que o próprio Gershom Scholem dizia. Que o Waite tinha lacunas de erudição, mas ele percebia coisas que muitas escolas eruditos não entendiam, de jeito nenhum. Porque, aliás, né, o estado de questões quanto ao assunto sempre foi muito precário. Inclusive, Gershom Scholem comenta o seguinte, que na onda de antissemitismo na Europa, né, que ela começa especialmente depois do século XX, muitas vezes, né, você viu o seguinte, que havia textos obscuros que eram citados, né, por autores antissemitas. Eles diziam, isso aí é o judaísmo, citando algum texto cabalístico obscuro, que os próprios judeus não conheciam, não seguiam aquilo ali. Né, não seguiam aquilo ali. E tiveram que fazer um grande trabalho para resgatar tudo isso. Né? Para resgatar tudo isso aí. É até bom, né, que o pessoal tome cuidado quanto a isso. Porque suponhamos que você veja, né, algum sujeito meio sem discernimento citando algum texto, né, judaico, obscuro, que fala alguma coisa ruim, né? Fala alguma coisa que parece ser ruim, né? Em grande parte, você tem muitos desses textos, já dizia o Gershom Scholem, são coisas que se tornaram obscuras com o tempo, que vieram de alguma seita obscura e que algum maluco pegou aquilo ali, né? E desvirtuou o negócio e adaptou para o mal, né? Criou um preconceito em cima daquilo ali. Então, é bom tomar cuidado, né, com essas fontes aí que o povo inventa, né? Porque esse assunto aí é um assunto
que não é para ser tratado, né, de uma maneira idiota, né, deve ser tratado com o mais de cautela possível, né, ainda mais quando você entra nesses detalhes esotéricos. E quando você tem essa questão cabalística, né, só fazer aqui um adendo. A questão ainda é mais complicada porque os status questiones quanto ao assunto é precário. Você tem poucas obras acadêmicas escritas sobre o assunto. Grande parte tem. Claro que existe uma literatura interna dentro do judaísmo, mas essa literatura interna é algo obscuro até dentro do próprio judaísmo. Então, tem que tomar cuidado. Né? Agora, outro livro muito interessante do Gershon Scholem é um livro bem grande, né? Acho que dá para calçar uma porta, doorstopper, mas que é muito bom, é o Sabbatai Zev, The Mystical Messiah, né? Que é sobre a figura do Sabbatai Zev, que foi, no caso, ele e o grupo dele, Natan de Gaza e similares, foram os capitães do maior movimento messiânico do judaísmo moderno que teve repercussões desproporcionais na história. Né? Teve grandes repercussões. Né? E o Sabbatai e o Gershon Scholem explica muito bem quais são essas repercussões. Ele é um autor muito completo. Autor muito completo, um escola de primeira linha. Inclusive, eu acho que o historiador que eu vi chegar mais perto de fazer essa epoquê, essa suspensão de juízo na minha vida foi o Scholem. O Gershon Scholem, ele admite qualquer fato que ele vai encontrar. E o último livro que eu quero indicar é o livro Léo Shaya, né? Que, olha, o original desse livro está em francês, mas eu não encontrei nunca a versão francesa desse livro. É um livro que, se não me engano, em francês tem o título de L'homme et l'absolu selon la Kabbalah, né? Alguma coisa assim, é um título bem perennialista mesmo, e que em inglês, né, a tradução dele é The Universal Meaning of the Kabbalah, né? Que é o livro do Léo Shaya, né, que era um judeu membro da Tarica do Shuon. Ele explica muito bem o sentido da Kabbalah em termos do neoplatonismo. E ele é realmente interessante entender essa relação entre Cabala e essas várias questões da metafísica do não ser, que é o que com o tempo, né, esse elemento platônico se mistura a Cabala. Né? Então, agora, quanto a esse assunto, é bom que todos tomem cuidado. Todo mundo deve tomar cuidado, né? Cuidado assim, porque tem muita besteira sendo dita quanto a esse assunto por aí. Né? Você tem teorias da conspiração absurdas sendo divulgadas a esse respeito. Né? No Brasil, né, esse povo católico tradicionalista, né, eles estão inventando coisa quanto ao assunto que eles veem em sites sedevacantistas dos Estados Unidos, site maluco dos Estados Unidos, né, que não é por aí, né? Vamos tomar cuidado, tomem cuidado com qualquer coisa que vocês virem sobre o assunto, né? Vamos tomar muito cuidado. Esse assunto é um assunto a ser tratado com muita cautela.
Mas os livros principais estão aí. A diversão é garantida. Vamos nos divertir, pessoal. A diversão é garantida. A diversão é garantida. Só Tolem, né? Eu garanto que vocês vão se divertir bastante. Pois um forte abraço a todos e até logo.